Muito boa tarde, amigas, amigos. Oração Ação é o nosso espaço, é o nosso momento, é a nossa oportunidade de aprender, de nos conhecer, de praticar o bem. Nada mais importante do que essas prioridades. Essas são as ferramentas do nosso momento por excelência. Quem apenas conhecer alguma coisa, quem conhecer da espiritualidade, mas não usar esse conhecimento para o autoconhecimento, apenas se ilustrará. Mas mesmo aquele que apenas usar o conhecimento e o autoconhecimento como uma vantagem, como uma vitória, um troféu, também não terá nada. O verdadeiro conhecimento e o verdadeiro autoconhecimento precisam se expressar, e agora mais do que nunca, na prática do bem. Analisem, meus amigos, primeiro, qual seria o tamanho da lista de temas, de campos da nossa sociedade que precisam ser regenerados. É uma lista imensa, é uma tarefa gigantesca. Passa pelo executivo, legislativo, judiciário, passa pela cultura, pelo esporte, pela saúde, pela educação, pela indústria farmacêutica, pelo sistema financeiro. São todos os aspectos da vida social, todas as instituições, todas as práticas. Diante de uma tarefa tão gigantesca de trabalho, de regeneração, absurdo esse céu teológico de ociosidade que nos foi apresentado, que nos foi ensinado. Diante de uma tarefa de tanto trabalho, como o céu selecionará os trabalhadores? Em primeiríssimo lugar, pela boa vontade, claro, mas também pela capacidade comprovada. Não basta nos darmos títulos da ciência, títulos das religiões, cargos que tenhamos ocupado, nada disso que é a prioridade dos currículos humanos tem importância. A prática do bem é o que nos definirá, é o que denunciará nossa evolução real ou apenas alegada. Como disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, a terra regenerada, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Nenhuma dúvida, nenhuma interpretação, apenas a verdade revelada por Jesus. Muito bem, estamos no Evangelho de João. Nosso tema é o tema central da revelação cristã, o amor. E dos três amores apresentados por Jesus como sentido da vida, o mandamento maior, decidimos começar pelo mais simples para alcançar o mais complexo, o mais importante. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas há um segundo que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Eis que o amor a si mesmo é a chave que nos leva a outros amores
E o amor, como um todo, é a chave que nos leva à evolução espiritual. Nada, absolutamente nada mais importante do que esse nosso estudo. Ainda mais com um professor, um mestre tão fabuloso como Jesus e um auxiliar tão especial como João Evangelista, o discípulo amado. Vamos à nossa tarefa, então? Hoje vamos falar sobre o processo de evolução. Mais apropriadamente, deveríamos chamar a evolução, a expansão da consciência, num desenvolvimento. Porque a verdade é que nós nos deixamos envolver por uma série de ilusões. Há enormes legiões humanas que pensam que o sentido da vida é o prazer. O prazer da comida, da bebida, das drogas, o prazer do sexo, o prazer das vitórias humanas. São enormes as multidões de viciados, viciados em jogos, viciados em comida, em bebida, em álcool, é claro, em drogas, é claro, viciados em sexo. Há vícios, há compulsoriedades em tudo, no consumismo. E vício dos vícios é o egoísmo, viciado no falso eu. A humanidade está viciada no falso eu, na ilusão de eu à qual nos apegamos, com a qual nos envolvemos. Vejamos o que João nos fala lá no início do seu Evangelho, capítulo 1, versículos de 40 a 42, das relações, das interações entre João Batista e Jesus. Tinha dito antes que João Batista estava com 2 de seus discípulos, passou Jesus na frente deles e ele, João Batista, proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus". E 2 dos seus discípulos resolveram imediatamente seguir Jesus. O primeiro deles, diz essa passagem de hoje, era André, irmão de Simão Pedro. Um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido Jesus. Este, André, achou primeiro a seu irmão Pedro e disse-lhe: "Achamos o Messias", que traduzindo é o Cristo. E levou Simão Pedro a Jesus. São inúmeras as grades da nossa cadeia. Os bens da terra nos prendem. Já reparou o quanto? É só analisar o comportamento de uma pessoa na medida que adquire uma motocicleta com o dinheiro do seu primeiro emprego. Se até ali ele não tinha nada e adquiriu um veículo, por exemplo, o comportamento dele muda, entra na paranoia da segurança pública, vê as pessoas como ameaças e assim por diante. O patrimonialismo começa a tomar conta daquela mente. É a prisão dos bens. Então os bens da terra nos prendem ou somos nós que nos prendemos a eles? Serão dinheiro, poder, beleza, fama
os 4 sinônimos de felicidade pelos quais nós nos matamos, o nosso mal, eles são em si o nosso mal? Ou o mal estará na obsessão que nós temos por eles? A rosa perfuma e embeleza aquele que apenas a admira e sente. Aquele a quem a quer arrancar e possuir, ela fere. Não é? Excelente imagem. Se a felicidade da terra nos alcançar por momentos, lembremo-nos que ela passará. Como de resto o próprio corpo passará. Não coloquemos nosso coração onde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Se o ouro da terra ergue muros, o tesouro do céu abre portas. Se as riquezas da terra induzem a guerra e a avareza, as riquezas do céu levam a generosidade e a gratidão. Busquemos antes o reino dos céus e tudo o mais nos será acrescentado, garantiu Jesus. Diferente é o pregador do salário daquele que fala de graça. Que expressão saborosa, não é? Somente quem entrevê a luz em meio à sua própria escuridão saberá descrevê-la a outros cegos. Muito mais forte, muito mais rico, muito mais verdadeiro é aquele que prega admitindo suas sombras do que aquele que fala de Deus proclamando suas luzes. Para levar a luz ao fundo das cavernas, o espelho precisa limpar-se a si mesmo. Sujo ele nada consegue. Se nós tivermos que optar, ou mesmo que priorizar, nossa mudança, nesse momento de transformação planetária, em vez de investirmos, insistirmos na mudança do outro, tarefa que a vida não nos deu, foquemos na transformação de nós mesmos, a única mudança do universo que está principalmente em nossas mãos. Que assim seja para vocês e para mim. Até a próxima. Vamos saudar os amigos que estão aqui, quase esqueci de novo. Vejamos. Enir Cajazeiro dando boa noite a todos, vibrando pela Mônica Silva. Que ela receba nossas melhores energias em transbordamento, como todos os outros necessitados da Terra. Adelaide Dias também vem aqui dando o seu boa noite a todos. E todos os outros que não comentaram, que não se manifestaram, mas estão assistindo aqui, que todos recebam essa alegria de estarmos juntos. Essa alegria de estarmos priorizando o que precisa ser priorizado. Essa necessidade da busca do reino dos céus, na certeza de que tudo mais nos será acrescentado. É realmente uma alegria estarmos juntos, priorizando a fonte de tudo bem. Precisamos de otimismo, precisamos de esperança, precisamos de alegria, de leveza.
De que serve uma torneira, mesmo a mais bela e a mais funcional que você puder imaginar, se ela não estiver conectada à caixa d'água? Que adianta os mais caros e eficazes eletrodomésticos se não estiverem conectados à fonte? Se nós tivermos inteligências privilegiadas, talentos artísticos fantásticos, capacidades as mais variadas e afloradas, mas não estivermos com nossa consciência conectada com a consciência do universo, com Deus, faremos o mesmo erro que a humanidade vem repetindo há tantas décadas. Analise se o nazismo não contava com excelentes inteligências, grandes capacidades, e avalie se essas capacidades foram bem usadas. Evidente que não. Temos usado mal praticamente tudo que a vida nos tem ofertado. A pólvora, responsável pelos fogos de artifício na China, rapidamente transformou-se na pior invenção humana, a mais letal da história. A energia nuclear, que nos foi dada para resolver o dilema energético da humanidade, transformou-se em terrível bomba que ameaça a própria sobrevivência do planeta, não apenas da humanidade. E assim o avião, a internet, praticamente tudo que foi criado pelo homem, praticamente tudo que nos foi dado, inclusive pela natureza, tem sido deturpado, mal usado. Temos aprendido uma atrás da outra a transformar nossas possibilidades de remédios que são em veneno. Pois regeneração é o contrário, é transformar o veneno em remédio. Precisaremos limpar o nosso meio ambiente, reflorestar as áreas degradadas, limpar a nossa atmosfera, melhorar todas as instituições gradativamente em função da necessidade humana. O ser humano precisará estar no centro da regeneração planetária. É muito trabalho, meu amigo, minha amiga. E não há outra forma de se candidatar à Terra regeneração do que trabalhando já pela regeneração da Terra. Perceba as oportunidades que cada dia lhe oferece para servir a plantas, animais, seres humanos. Perceba e aceite os convites de serviço da vida, porque são esses serviços em compaixão que o habilitarão, que nos habilitarão a estarmos na terra de regeneração e não voltando a mundos de expiação e provas por não termos aprendido a lição do serviço, da prática do bem, a lição do amor possível para todos nós. Que esse alerta nos acorde e seja espalhado, espelhado em sua luz para todos os recantos humanos, para todos os corações de todas as criaturas. Compaixão, gratidão, fraternidade, perdão, compreensão. Que essa caixa de ferramentas fabulosa que Jesus, que Deus
franqueou a humanidade, seja conservada, multiplicada e, acima de tudo, bem utilizada em todos os momentos das nossas vidas. Paz e bem a todos, gratidão, um ótimo final de noite para todos nós. Grande abraço, até a próxima.